Olá, sou Laurinha Escobar, do Estúdio Laurinha Escobar. Sou escritora, tenho 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Êxodo. Estamos no capítulo 14, seguindo. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo, disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó seu carro e tomou consigo seu povo, tomou também 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos. O seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito então os filhos de Israel. Clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá? Disseram a Moisés: para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora vir do egípcios do que morrermos no deserto? Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, vedes o livramento do Senhor, que hoje nos fará, porque o egípcio que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calarei a passagem pelo meio do mar. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Eu te levanto o teu bordão entre a mão sobre o mar, divide-o para que os filhos de Israel possam passar pelo meio do mar em seco. Eis que endureci o coração dos egípcios para que sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nós, seus carros e seus cavalarianos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles que esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite aqueles não puderam aproximar-te.
Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento ocidental, soprou toda aquela noite, fez retirar o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. O egípcio que perseguiu entram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavalariços, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros, fê-lo andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Os egípcios pereceram no mar. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar rompeu da manhã, retornou à força. Os egípcios, ao fugirem, foram encontro a ele. O Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas, cobriram os carros, cavalarianos e todo o exército de Faraó que havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e suas águas lhe eram quais muro, à sua direita, à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés seu servo. O cântico de Moisés. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e meu cântico, ele me foi por salvação. Este é meu Deus, portanto, eu o louvarei. E é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é um homem de guerra, o Senhor é o meu nome. Lançou ao mar os carros de Faraó do exército, os capitões se afogaram ao mar vermelho, os zagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Deus, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo na grandeza de sua excelência, derribas o que se levanta contra ti. Envias o teu furor que consome como restolho, como refogar das tuas narinas. Amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os zagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, e a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada, e a minha mão os derribará. Sopraste como teu vento, e o mar os cobriu. Afastaram-se como chumbo, e as águas impetuosas. Ó Senhor, que é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendestes a destra, e a terra os tragou. Com sua beneficência guiaste o povo que salvaste. A tua força levaste, a habitação de tua santidade
Ó povos, ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera do terror, esmorece todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu introduzirás as plantas no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que suas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar. O Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé, enxutos, pelo meio do mar. Antífona de Miriam e das mulheres. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com dança. Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro. As águas amargas tornaram-se doces. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber a água de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés chamou o Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e nas águas se tornaram doces. Deu ali estatuto e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Deus manda o maná. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes: filho de Israel, quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comida, e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover do céu pão ao povo, sairá e colherá diariamente uma porção para cada dia, para que ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro o que colherem cada dia. Então disse Moisés a Arão e todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, pela manhã pão
que me farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vós queixais contra eles, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai vós à presença do Senhor, pois ouviu vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda codornizes. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dizendo-lhes aos crepúsculo da tarde: comereis carne, pela manhã vos fortalecereis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada segundo o que pode comer um gomer por cabeça, segundo os números de vossas pessoas. Cada uma tomará para que se achem na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, mediu com um gomer, não sobejava o que colhera muito, nem falava do